Ô, gente boa do canal, tudo beleza? Vamos aqui para um pedido de um colega de São Paulo que pediu para fazer uma análise da última prova da Unicamp, vestibular 2020, agora teremos 2021. Né? Espero que tenhamos o vestibular de 2021. Eu quero chamar sua atenção para o seguinte: vestibular Unicamp é um vestibular que precisa de bastante interpretação, de muita leitura, e eu quero fazer aqui a língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa. Porque, veja bem, eu acredito que quando você estuda a língua portuguesa, você automaticamente está estudando figuras de linguagem. Eu acho indissociável você trabalhar com língua portuguesa e figura de linguagem separado. Eu acabei de receber a mensagem aqui, ó. Quem me pediu foi o Peterson. Então, Peterson, esse vídeo é para você, viu? Vou começar a fazer aqui e vou comentar, né, segundo o meu ponto de vista, e concordando com a banca. Eu vou puxar um pouco mais, porque nas questões comentadas aqui embaixo, olha, eu tenho a pergunta, né, e o que se espera do candidato. Eu acho que dá para... melhorou. Eu acho que dá para apertar mais, tá bom? Então vamos aí para a correção da Unicamp 2020. Está escrito assim: segunda fase, primeiro dia, comum a todos os cursos. Aí eles botam a questão aqui, e letra A e letra B, para você interpretar. Está escrito assim: este livro, aqui ó, meu filho, não é automatismo, juro, é jazz do coração. É prosa que dá prêmio, é um tier forte total. Tilintar de verdade que você seduz, charmor volante, não sei como é que fala isso aqui, pela pista a toda, enfia a carapuça e cante, puro açúcar branco e blue. No poema Este Livro, ou seja, esse poeminha aqui, usa-se um recurso poético chamado aliteração. Primeiro, explique o que é aliteração e identifique um exemplo de aliteração presente nesse texto poético. Então aqui, ó, na literatura brasileira, né, quando você estuda literatura, você vai estudar as figuras de linguagem. A literação é quando eu forço o uso das consoantes próximas no mesmo verso. Então aqui eu já traria assim. Olha aqui, prosa que dá prêmio, pró-pré. Tá vendo aqui? Olha, prosa que dá prêmio. Então aqui, ó, eu tenho uma aliteração. Depois eu vou ter outra aliteração na repetição aqui dos T's. Olha, tia, eu não sei como é que pronuncia, depois coloca to, depois total, tá vendo? Ti, tu, total. Então, aliteração é o uso de consoantes, é o uso próximo de consoantes, e esse uso vai trazer um efeito, presta atenção, sonoro. É uma figura de linguagem que explora a sonoridade. Na letra A, nós tivemos essa literação, eu te dei dois exemplos. O poema propõe uma definição do próprio livro e inclui apenas instruções para o provável leitor. Identifique dois verbos que instruem o leitor e explique a frase não é automatismo, com base no conjunto do poema. Olha só que questão porrada. Cara, mas você é professor de língua portuguesa, mas eu trabalho com literatura brasileira e eu adoro
perguntas bem elaboradas assim. Repetindo, o poema propõe uma definição do próprio livro e inclui algumas instruções, ou seja, como fazer. Ele pede 2 verbos que instruem o leitor e depois pede para explicar a frase. Não é automatismo. Então, o que é automatismo? É coisa que você faz automaticamente. Então, não é assim. Eu tenho algumas instruções a serem seguidas. Então, eu falo assim, quando eu falo 2 verbos, enfie e cante. Eu tenho aqui 2 ordens, 2 instruções e cante. Não é automatismo. Não é automático. Você precisa sentir isso para produzir esse jazz. Ok? Agora vamos lá ao objetivo da questão. O item do programa contemplado foi leitura e análise do poema papapá. No caso aqui, esse poeminha aqui, agora caracterizando esse poema, é um poema de versos livres. O que é poema de versos livres? Aqui eu não encontro um eu lírico em poesia. Aqui está em prosa. Sacou? O que é poesia? Meu coração muito grandão ficou loucão quando viu o meninão. O que é prosa? Aquele rapaz bonito conquistou meu coração. Ou seja, eu não tenho essa sonoridade que eu tenho na poesia. A poesia ela tem um som que rima, tá? E na prosa eu tenho uma poesia que não rima. Então vamos ler aqui. Resposta esperada. A literação é repetição de sons consonantais idênticos ou parecidos, sobretudo no início das palavras. Falamos. Aqui ele dá o exemplo, olha. Tier for, não sei o que, tilintar toda. Depois, eu peguei, foi esse aqui, ó, prosa prêmio. Tá? E aqui embaixo os verbos instruem o leitor. Os verbos que instruem o leitor são enfie e cante. Tá? E aqui embaixo, não é automatismo, deve ser entendida como um convite à compreensão do poema a partir da ideia de trabalho, exercício disciplinado da razão e ato de celebração. Ou seja, o poema é apresentado como objeto artístico. Viu o jazz lá em cima? Que solicita a reflexão e emoção. É jazz, agora embaixo, a referência ao jazz. Ok? Então, resolvi a questão, comentei com algumas diferenças do que está no site oficial. Agora, olha aqui. Comentários gerais. O desempenho dos candidatos indica que a questão apresentou um nível médio de dificuldade. E o que você achou? Médio de dificuldade? Como é que se olha isso aqui? Porcentagem de candidatos. Nós tivemos aqui 33,6%, né, perto dos 4 pontos. E aí você vê, cara, que muita gente ficou abaixo, muito abaixo do esperado. Então, pelo que eu percebo, a Unicamp, né, você vai ver quando chegar em língua portuguesa, especialmente língua portuguesa pura, ela pega o candidato, né, e bota o candidato para pensar, para ler. Não dá para você pegar um poema, um texto, uma referência qualquer e sair escrevendo coisas aleatórias. O seu texto tem que ser casado com o que foi pedido. Repetindo, olha aqui. Resposta esperada. Eu expliquei o que é tudo isso aqui para você sem fazer exatamente o que está escrito aqui. Ok? Então, eu estaria na resposta esperada. Então, aí, eu resolvi a primeira questão. Gente, antes de continuar, eu quero voltar aqui, ó, a esse gráfico aqui. Eu tive aqui 33,6 perto
do 4, né? E apenas 4,2% tirando 4. Cara, eu acho essa média aqui baixíssima, muito baixa, tá? Esperava-se um desenvolvimento maior perto do 4, com uma nota desejável entre 2 e 3. Quem ficou aqui para baixo, cara, isso aqui tá fora, entendeu? Então vamos lá agora para a segunda questão. Preste atenção nisso aí. Só de bater o nome no segundo autor, eu já sei mais ou menos como lidar com a questão. Texto 1. Contemplava extasiado o céu cor de anil. Olha só o lance. E eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. O meu olhar pousou nos... Cadê o lance, cara? Nos arvoredos que existem no início da rua Pedro Vicente. As folhas movia-se. Pensei, elas estão aplaudindo este meu gesto de amor à minha pátria. Toquei o carrinho e fui buscar mais papéis. A Vera ia sorrindo, e eu pensei no Cassimiro de Abreu que disse: ri, criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo, porque agora a época está apropriada para dizer: chora, criança, a vida é amarga. Então, quando eu trabalho, veja bem, isso aqui é típico do modernismo brasileiro e é típico do romantismo brasileiro. O modernismo, ele tem umas retomadas lá no romantismo. Observa a data da publicação, que é 2014. Né? Agora, eu vou ler um poema aqui embaixo, que é um poema assim: risos. Ri, criança, a vida é curta, o sonho dura um instante. Depois, o cipestre esguio, mostra a cova ao viandante. A vida é triste? Quem nega? Nem vale a pena dizê-lo, Deus à parte entre seus dedos, qual um fio de cabelo. Como o dia, a nossa vida na aurora é toda aventuras, de tarde, doce tristeza, de noite, sombras escuras. A velhice tem gemidos, a dor das visões passadas, adoro isso. A mocidade, queixumes, só a infância tem risadas. Ri, criança, a vida é curta, o sonho dura um instante. Depois o cipestre esguio mostra a cova ao viandante. Publicação 1859, de Cassimiro de Abreu. Cassimiro de Abreu pertence à segunda geração romântica, do romantismo brasileiro, que é o mal do século, né? O olhar pessimista. É o Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e o Álvares de Azevedo. São esses três caras que caracterizam a geração romântica brasileira da segunda fase. A primeira fase tem Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Dizem que também tem, que não são só esses dois, que eu tenho Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Tá vendo? Ó, eu estou mexendo só com a literatura brasileira. Na literatura brasileira, Basílio da Gama e Santa Rita Durão, eles dão início àquilo que Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães trabalhariam como um lance chamado ufanismo. O que é ufanismo? É o amor desenfreado pela pátria. É a vontade de exaltar esse Brasil, essa cor azul, né? São as coisas que eu preciso chamar a atenção. Olha que Brasil lindo, tudo me lembra, né, meu Brasil, Brasil. Olha o início do texto 1. Contemplava extasiado o céu cor de anil, azul, e eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. Então, o primeiro texto, ele apresenta um ufanismo. Ah, mas o ufanismo, ele está lá na primeira parte romântica. Cuidado que os modernistas, eles gostam muito de buscar no romantismo, que foi o primeiro movimento literário brasileiro oficial, tá? Para pesquisas, pesquise aí Antônio Cândido, que é o camarada que eu sigo para estudar. E então esses autores contemporâneos, eles buscam no romantismo coisas para justificar o agora, o modernismo. Outra palavra ideal que a Unicamp adora, o odierno. Odierno, guarde isso, odierno com H. Eu não li ainda, mas eu tenho dois lances. Eu tenho um texto odierno,
atual, moderno, 2014, e tem um texto que é da segunda fase romântica, que é Mal do Século, Vontade de Morrer, Depressão, Suicídio, escrito por Cassimiro de Abreu. Álvares de Azevedo e Cassimiro de Abreu e Fagundes Varela fecham essa segunda fase do romantismo. Agora vamos lá. Letra A. Nas 3 primeiras linhas iniciais do texto 1, a autora estabelece uma relação entre o sujeito da ação e o espaço em que ele se encontra. Menciona e explico 2 recursos poéticos que compõem a cena narrativa. Então eu vou falar assim, relação entre o sujeito da ação e o espaço em que se encontra. Ela está andando por uma rua onde ela, olha, eu vou te dar mais, né? Tá pedindo 2, eu vou te dar mais. Ela está observando os arvoredos de uma rua Pedro Vicente, as folhas, movia-se, né? Movia-se. Primeiro moviam-se, as folhas eram movidas pelo vento. Pensei assim. E agora ela está falando assim, porque agora a época está apropriada para dizer: chora, criança, a vida é amarga. Então, agora a época ou seja, agora estou vivendo num espaço temporal odierno, um espaço temporal do agora. E aí ela fala assim, e eu pensei no Cassimiro de Abreu que disse, quando ele disse, ele fala em outro tempo, ele fala em outro espaço temporal. A saber, quando eu vou trabalhar com espaço, quando você chega lá em Machado de Assis, né, que é da terceira fase, da segunda para a terceira fase do romantismo, né, quando eu vou trabalhar ali José de Alencar, Machado de Assis, eu vou trabalhar com o tempo extemporâneo ou anacrônico. O que é isso, extemporâneo ou anacrônico? O poeta, tá? Um conselho, não tente desvendar o poeta. O poeta, ele trabalha com vários recursos estilísticos e ele tem o poder de trabalhar fora do tempo dele. Então, ele pode ser extemporâneo ou anacrônico. Ele pode ser tanto fora do tempo como contra o tempo. Então, mencione e explico 2 recursos poéticos que compõem a cena narrativa. Esse recurso poético, eu falaria que ela compara as cores, a cor do céu azul, né, cor de anil, com as cores, com uma das cores da bandeira brasileira. Depois ela fala assim, meu olhar pousou nos arvoredos que existem no início da rua Pedro Vicente. Interpreta-se também que esses arvoredos têm a cor verde. Daí eu pego o anil com o verde e vou formando a bandeira brasileira. Depois eu falo assim, as folhas moviam-se, parece que elas estão fazendo assim, aplaudindo esse meu gesto de amor à pátria. Como é que chama esse recurso do amor excessivo pela pátria? Se chama ufanismo. Letra B. A representação, atenção, da infância no texto 1 se aproxima e ao mesmo tempo difere daquela que se encontra no texto 2. Considerando que o texto 1 é um excerto, o que é excerto? Muito cuidado com isso aqui, cara, faz um estrago absurdo. Excerto é pedaço de texto. Do Diário de Carolina Maria de Jesus, o texto 2 é um poema romântico, acabei de falar. Identifique e explique essa diferença na representação da infância com base nos períodos literários. Eu já expliquei isso, acabei de falar. Quando eu te expliquei que esse aqui é um texto moderno, modernismo brasileiro, né? Nós estamos vivendo pós-modernismo brasileiro. Infelizmente, Ferreira Goulart morreu e eu não tenho ainda uma noção da literatura brasileira hoje. Eu tinha Ferreira Goulart como um concretista pós-moderno. Ele trabalhou, não ficou escuro demais aqui agora. Não sei se vai interferir em alguma coisa. Mas depois que Ferreira Goulart morreu, eu não sei de precisar qual autor representa com forças, né, a nossa literatura brasileira. Gosto muito de Leandro Carnal, mas ele é um professor de filosofia, sociologia, enfim, ele não é um autor de literatura pura brasileira. Então nós temos aqui, olha, repetindo a pergunta que eu já expliquei a resposta. A representação da infância no texto 1 se aproxima e ao mesmo tempo difere daquela que se encontra no texto 2. Do que o texto 1 é um excerto do diário dessa mulher. E o texto 2 é um poema romântico.
Identifique e explique, Paraná, Parará. Vamos lá. A diferença, repetindo, é que esse aqui, ó, quando eu bato o olho e falo assim, aí que tá, bicho, não tem jeito de você chutar na literatura brasileira, é impossível. No romantismo, repetindo de novo, outra vez, novamente, eu tenho Basílio da Gama e Santa Rita Durão, que dizem ser os precursores do romantismo brasileiro. Dizem ser. Então, eles estão nessa transição. Basílio da Gama e Santa Rita Durão estão preparando o terreno para Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães declararem oficialmente o amor pela pátria, que agora está se tornando uma pátria brasileira. Por que agora está se tornando uma pátria brasileira? Porque quentismo, você sabe, 1500 o Brasil foi descoberto, então nós não tivemos uma literatura brasileira. Nós tivemos textos lusitanos, lusitano é português, sobre o Brasil. Agora, essencialmente, nós temos pessoas que vivem aqui e produzem os textos daqui. Então, o segundo é literatura mal do século e o primeiro é literatura contemporânea. Eu colocaria mais para arregaçar com a Unicamp. Lógico, né? Você tem que entrar para solar o negócio. Guarde isso, guarde. Os autores contemporâneos do nosso tempo, eles remetem ao romantismo como resgate. É lógico, resgatar, mas resgate de quê? Pensamentos bons ou ruins? Nós temos três. A terceira fase do romantismo é chamada de condoreirismo, representada por Castro Alves, que escreveu Navio Negreiro, Senzala, né? E aí é o seguinte, quando eu quero falar de um problema agora e referir ao passado, eu vou fazer esse resgate no romantismo brasileiro. Pode ser a primeira fase, que é caracterizada pelo fanismo, segunda fase, mal do século, vontade de morrer, depressão, terceira fase, que é o condoreirismo. O que significa condoreirismo? Vem de condor. É uma ave que voa muito alto, então a literatura queria voar mais alto. Então aqui agora eu respondi as letras A e B. Objetivo da questão, vou pular. Resposta esperada. Acompanhe. Nas 3 linhas iniciais do excerto, a autora registra em seu diário o momento em que caminha pela rua Pedro Vicente, eu disse, e se comove ao contemplar a paisagem natural. Eu não coloquei comove não, tá? Eu falei que ela cita o céu azul, anil, as árvores, as folhas, o vento. Esse estado de espírito ganha expressão no uso do adjetivo extasiada que impregna a cena de lirismo, marcando uma relação afetiva com o espaço. Vamos embora. A prosa de Maria Carolina de Jesus adquire aspectos poéticos, sobretudo pelo emprego do recurso sonoro e da prosopopeia. O eco produzido pela rima Anil e Brasil associa a coloração azulada do céu às cores da bandeira nacional, enquanto a prosopopeia ou personificação atribui capacidades humanas à natureza brasileira. As folhas aplaudem, conferindo um sentido patriótico ao lirismo da cena. Eu deixei de falar aqui 2 coisas. Eu não falei sobre prosopopeia ou personificação. Isso eu não falei. Mas o resto eu falei. Agora, veja bem. Quando tem um lance aqui que eu queria ler contigo, cara, eu perdi. Aqui, olha, lê isso aqui. A prosa de Maria Carolina é o mesmo que é a mesma coisa de é um poema sem rima ou não é um poema sonoro ou não é um poema. Nesse caso aqui não é um poema. Aqui eu tenho um excerto. O que é um excerto? É um pedaço de um texto. Então, observe que eu respondi esses lances aqui, tá vendo? Não coloquei prosopopeia. Prosopopeia, você atribui coisas, né, sentimentos humanos a coisas que não podem ter sentimentos humanos. Por exemplo, as árvores aplaudem. Quem pode aplaudir é o homem, a árvore não pode aplaudir. Só que eu não falei sobre prosopopeia, porque, vamos ver aqui o que pediu. Mencione e explico 2 recursos poéticos que compõem. Aqui eu teria pecado, aqui a banca poderia ter me pegado. Como é que eu vou fazer isso aqui? Destacar texto. Eu pensei, eu não interpretei isso aqui como qual figura de linguagem foi utilizada.
eu entrei com um recurso poético quando ela compara as cores ao Brasil, falando sobre esse ufanismo. Então aqui a banca poderia me penalizar aí com alguma coisa, mas não seria muito grave, não. E agora a letra B. O poema de Casimiro de Abreu apresenta uma imagem positiva da infância associada no século XIX pela estética romântica ao estágio de inocência, pureza e bondade. A infância é tida como um momento de plena felicidade, que se manifesta na alegria e na aventura. Essa representação se deve a uma idealização do homem natural. Os versos traduzem a visão idealista que identifica a fase inicial da vida com a felicidade extrema, em contraste com o declínio vivido na maturidade e na velhice. Que eu falei, mal do século, né? Visão negativista. Ele começa bem, ó criança, você é feliz e tal, mas ao final o negócio vai pro brejo, quer ver, ó? Ri criança, a vida é curta, o sonho dura um instante, depois vai. Aí termina assim, mostra a cova ao viandante. Lê aqui comigo. O candidato deveria observar semelhanças e diferenças entre o texto de base, o diário em prosa, ou seja, não é em poesia, e os versos de Casimiro de Abreu, citados pela autora. A transcrição integral do poema teve por objetivo fornecer subsídios para o candidato compreender as características estéticas e históricas, eu te expliquei tudo, que diferencia o poema romântico da prosa moderna. Então aqui eu acertei. Essa questão aqui eu acertei. Tá? Agora, aqui fala sobre a contraposição, né, que existe entre infância idealizada pelo romantismo e infância representada na literatura 20 é marcada pelo choro e pela tristeza. Tudo bem, mas o choro e a tristeza estão presentes na segunda fase, que é a imagem idealizada. Agora, olha isso aqui. Olha aqui, cara. O desempenho dos candidatos indica que a questão apresentou dificuldade elevada. Mano, eu achei difícil demais. Eu errei aqui com você ao vivo. Eu não coloquei prosopopeia ou personificação. Não me foi pedido. Estilo poético, forma poética, é uma interpretação. Eu vou olhar aquele tempo poético, aquele espaço poético, né? aquela idade poética, aquela era poética, o que é praticado na hora, na época. Vou ver os autores da época, né? Existe uma progressão para você chegar nas as épocas literárias. Por exemplo, o meu método é Antônio Cândido, e eu gosto muito de um autor, se você quiser estudar literatura, pega Afrânio Coutinho. Afrânio Coutinho parece que são 12 volumes dessa grossura, mas você leu isso aí, cara, acabou. Ninguém te pega. Então, eu sigo assim. Classicismo ou quinhentismo. Classicismo português, quinhentismo brasileiro. Tivemos a carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Não teve nada português, não teve nada brasileiro, foi só português. Depois eu venho aí com barroco. Eu tenho barroco, eu tenho o Padre Antônio Vieira e Padre José de Anchieta. Depois eu tenho arcadismo, eu tenho Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Depois eu tenho a transição. Eu vou sair desses dois, que é Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, e vou entrar com Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Esses dois, eles vão introduzir o romantismo, que vai pegar fogo com Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, que é a primeira fase do romantismo. Depois eu tenho a segunda fase do romantismo, que é Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Álvares de Azevedo. Depois eu tenho a terceira fase do romantismo, que é Castro Alves. Característica da primeira fase do romantismo, ufanismo. Segunda fase, idealização. Terceira fase, né, idealização. E também tenho a segunda fase, que é o mal do século, vontade de morrer. E a terceira fase, que é o condoreirismo, voar mais alto. Isto em poema. Nós temos a prosa, que aí entra José de Alencar, entra aí Machado de Assis, e aí entra mais uma galera boa. Então, a própria banca, lê aí, indica que a questão apresentou dificuldade elevada. Porque aí vem uma justificativa, né? Gigante, de fato, que não sei o que e tal. Isso aqui, cara,
que a Unicamp me ouça. Quer dizer, impossível isso chegar aos ouvidos da Unicamp. Nós não lemos mais com frequência, entendeu? Nós separamos, por isso que eu estou falando, nós separamos um lance literatura brasileira e língua portuguesa. O camarada, ele é bom demais em gramática, o camarada, ele é foda em gramática. O camarada decorou todos os casos da crase, acentuação gráfica, ortografia, ele sabe orações coordenadas, subordinadas, ele sabe fazer qualquer coisa de tudo. Mas quando ele cai na literatura, ele tem aquele lance assim, e agora para que lado que eu vou? Mano, você que vai começar a literatura brasileira agora, comece por Antônio Cândido. Comece entendendo os movimentos literários, os momentos literários. Não dá para você simplesmente isolar, por exemplo, eu vou estudar o parnasianismo. Não. Por quê? O parnasianismo sai de um lugar e leva para outro lugar. Então são fases que uma fase cai na outra. É como uma estrada. Uma estrada começa aqui, aí chega a quilômetro tal, ela tem outro nome, depois outro nome, depois outro nome. Ela passa por várias cidades. E assim são os movimentos literários. Então eu aconselho, estude literatura brasileira respeitando os movimentos literários, as características de cada movimento literário. Tá? Então esse aí você viu que a questão 2 mandou o povo tudo pro inferno. Olha lá. 0. Olha aqui, nota 0. Veja bem, eu tô aqui, ó, nota 0, 22%. Nota 1, 19%. Aí apareceram aqui alguns que tiraram 4, né, 2,5%, e eu acho que eu não tiraria 4 porque eu não entendi, sinceramente. Cadê? Eu não entendi, eu não coloquei que se tratava de uma prosopopeia aqui em cima. O que pediu? Recurso poético. Se tivesse pedido figura de linguagem, eu, prosopopeia, personificação. Mas tentei argumentar, acertei. Eu acredito que eu acertei uns 90%, mas a banca poderia me tirar aí um pontinho por causa disso. Então, o número 2 está explicada. Questão 3. Vai ver a surra que vai dar esse negócio. Só acompanha. Questão 3. Resumindo seu pensamentos de vencido, Francisco Teodoro disse alto, num suspiro: trabalhei, e aqui estou como Jó. Como Jó, repetiu ele furioso, arrancando as barbas e unhando as faces. Não lhe bastava o arrependimento, a dor moral, queria o castigo físico, a maceração da carne, para completa punição da sua inépcia. Não saber guardar a felicidade depois de ter sabido adquiri-la é sinal de loucura. Ele era um doido? Sim, ele era um doido. Tal qual o avô. Rio Alto, ele era um doido. Letra A. O protagonista de A Falência, né? Protagonista é o personagem principal. Coadjuvante é o personagem que está em segundo plano. Os coadjuvantes são aqueles que estão em segundo plano. O protagonista, ou seja, o personagem principal de A Falência, encarna um tipo representativo da sociedade brasileira do século XIX. Aponte 4 características desse tipo social constatadas na trajetória de Francisco Teodoro. Eu não li esse livro, mas eu quero chamar sua atenção para um lance muito bacana adotado pela Unicamp. Letra B. No excerto, ou seja, no pedaço acima, o narrador se detém no momento em que o protagonista, ou seja, o personagem principal, o mais importante, atormentado, revê sua trajetória e se recorda do avô. Caracterize a voz narrativa nesse excerto e explique seu funcionamento. Não li o livro, mas eu estou vendo aqui, ó, que tem aqui pensamentos de vencido, e compara com Jó, personagem bíblico, né, que teve a sua vida completamente destruída, ele teve a família destruída, ele teve os bens destruídos, ele teve a própria saúde arrebentada, como prova, uma prova colocada por Deus, e quando Deus viu que ia perder Jó, Deus restituiu toda a vida de Jó. Então dá para você fazer já um paralelo entre Francisco Teodoro e Jó. Parece que esse Francisco Teodoro sofreu demais, ele perdeu tudo, ele
ele se mutila, ele quer morrer. E agora, essas letras A e B são letras para quem lê o livro. Aí, objetivo da questão. O item do programa contemplado foi leitura e análise de excertos do livro A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, com destaque do seguinte conteúdo programático: personagem, foco, narrativo. O objetivo da questão foi verificar a leitura e análise do romance A Falência. O que está acontecendo hoje? Até mesmo no meu canal aparecem aí propagandas de vários cursinhos particulares, começando assim: se prepare conosco. Já está errado. Você não comece com se prepare conosco. Prepare-se conosco. Então esses cursinhos, eles promovem, eles fazem resumos de pontos importantes, né? E o aluno paga por esse serviço. Olha o que a banca mostra. Mostra um número altíssimo, altíssimo, de 0 até 2. A questão se mostrou difícil para a maioria dos candidatos, contrariando a expectativa da banca elaboradora, que a considerou de nível médio de dificuldade. As respostas do item A indicam falta de familiaridade dos candidatos com a noção de tipologia social. Até aí, beleza. Observou-se uma tendência em compensar o desconhecimento do conceito por meio de reprodução resumida do enredo, resumos provavelmente extraídos dos materiais didáticos de preparação para o vestibular. Leia isso 1000 vezes. Você está contratando um curso, isso tem demais, o que mais tem na internet? E esse curso fala que você vai ser aprovado e te dá um resuminho do livro. Cara, será que é tão difícil assim ler um livro para você ficar por dentro das perguntas? Que tipo de homem que é esse do século XIX? Né? Que tipo de estrangeiro é esse do século XIX que vem para cá em busca de alguma coisa? Eu estou supondo. E como Jó, né? Ele trabalha, perde tudo, a família, a saúde. Ele passa por um teste gigante em que é colocada a sua fé na própria vida, pensa em se matar. Pelo que eu vi aqui, comparando com Jó, o quanto custa para você pegar esse livro e ler o livro. Porém, nós estamos passando por uma época, conforme Zygmunt Bauman, anote isso, Zygmunt Bauman, que é a época líquida. Nada foi feito para durar. Então nós queremos velocidade. E nessas velocidades, a gente toma um coice desse que a banca deu. Leia mais uma vez. Observou-se uma tendência em compensar o desconhecimento do conceito por meio de reprodução. A galera decorou um resumo, olha aqui. Resumos provavelmente extraídos dos materiais didáticos de preparação para o vestibular. Materiais didáticos, alguém comprou, pegou esse resumo, decorou, falou, beleza, eu vou lá encarar a banca porque eu já li o resumo do livro, eu sei o livro. Só tem que a pergunta era uma pergunta que pedia o tipo representativo desse ser, desse indivíduo da sociedade do século XIX. Aponte 4 características, você vai ver aqui que aqueles candidatos que tentaram indicar com clareza as características do tipo social solicitadas tiveram dificuldade em apontar 4 distintas, motivo pelo qual as notas ficaram concentradas em um ponto. Entendeu? Notou-se maior facilidade dos candidatos em responder o item B, visto que o excerto transcrito lhes possibilitou deduzir a resposta parcialmente correta. Narrador em terceira pessoa, narrador onisciente, ou seja, é aquele cara que fala por si mesmo, sabe o que faz e é dono do discurso. Agora, olha aqui
o comentário final. A quantidade de nota 0 sugere que, sendo esse livro um livro novo na lista do vestibular, muito provavelmente os candidatos não leram efetivamente o romance. Por isso, simplesmente deixaram de responder ou, para evitar a folha em branco, arriscaram respostas que evidenciaram o desconhecimento total do enredo. Se eu tivesse feito isso aqui, cara, eu tava com vergonha. Você paga para participar da Unicamp, deve pagar uma taxa, deve fazer alguma coisa assim, tal, etc. Você chega lá e passa vergonha. Você vai para passar vergonha? Você chega para deixar uma folha em branco? Você chega para fazer o chutômetro? Quantas coisas a gente sabe de cor? Quantas coisas descartáveis a gente sabe? Quando em um vestibular você tem a exigência de 2 ou 3 livros, quanto tempo você tem para ler 2, 3 livros? É coisa simples. Você precisa ler, você precisa ter o seu resumo, você tem que ter noção do que está acontecendo. Tipologia textual. Que tipo de texto é esse? Dissertativo, narrativo, expositivo, descritivo. E aí, para que lado que você vai? Aí você é obrigado a ler isso aí, ó. Destacar. Você é obrigado a ler isso aí. A quantidade de nota 0 sugere que o pessoal, né, para a galera que foi lá não passar, para não deixar um lance muito horroroso, evitar a folha em branco, arriscaram respostas que evidenciaram o desconhecimento total do enredo. É o mesmo que você me chamar aqui ao vivo para a gente falar sobre, igual falei do parnasianismo, né, a tríade parnasiana, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto Oliveira. E aí eu não li Olavo Bilac, eu não conheço Via Láctea, eu não conheço o vaso chinês, eu não li A Cavalgada. E aí eu vou passar vergonha. Então, essa questão eu não estou resolvendo, estou comentando. Não adianta correr. Não existe milagre para vestibular. Não existe. Existe estudo. E não é estudar demais. Eu estudei muito. Eu estudei 200 horas por dia. Mas você aprendeu? Não. Então você tem que tirar um tempo, 20 minutos, 30 minutos. Agora eu vou ler. E você vai anotando, elencando, né, os pontos no papel. O que é protagonista? O que é coadjuvante? Eu vou comprar tal curso. Eles vão me dar isso. Ainda coloca lá assim, líder em aprovação. Mas aí você pega a Unicamp e está escrito isso aí. Passaram vergonha na questão 3. Questão 4, ela já vai para língua portuguesa. E o que eu acho mais interessante ainda, ao lado tem a gramática do Celso Pedro Luft. Gramática resumida, resumo, gramática. Ou seja, aluno agora é gramática, aluno agora é português, aluno agora é língua portuguesa. Questão 4. Isso dói. Era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero. Cara, leia. Era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos. E outra mulher ainda, especialista em declinações. A união faz a força. Então as 3 se juntaram e fundaram o grupo de estudo Celso Pedro Luft. Pronto. Considerando o poema e a imagem acima, resolva as questões. Explique as ambiguidades presentes nas 2 primeiras estrofes do poema. Aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu estou de estrofe, 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 estrofe. Cada linha de um poema se chama verso. O conjunto de versos forma uma estrofe. Então eu tenho 2 versos formando uma estrofe e o conjunto de estrofes forma um poema. Esse poema aqui é um poema que eu vou observar que não possui sonoridade. Então um poema em prosa. Explica as ambiguidades presentes nas 2 primeiras estrofes do poema. Poxa, esse aqui é muito fácil. Era a vez uma mulher, e ela queria falar de gênero. Gênero, eu tenho vários. Eu tenho o gênero feminino, não estou falando de sexo. Eu tenho o gênero feminino, eu tenho o gênero masculino, eu tenho o gênero que não é nem masculino nem feminino, eu tenho um gênero que é mais masculino que é feminino, eu tenho vários tipos de gostos, né, de preferências de gêneros. O que hoje é comprovado pela psicologia que o gênero não é escolhido. Né? O sexo, você nasce homem.
mas você pode ser uma mulher. Você nasce uma mulher, sexo, e seu gênero é masculino. Então, quando eu falo uma mulher e falar de gênero, quando eu falo uma, que dá a ideia de um, e falo de gênero, que são vários, aqui eu já tenho uma ambiguidade. Quer outra? As ambiguidades. Era uma vez outra mulher. Eu não estou falando de várias mulheres, eu estou falando de outra mulher, outra mulher, outra mulher. E ela quer falar de coletivo. Coletivo é uma coisa ampla. Coletivo é muita coisa. Então, outra ambiguidade. Letra B. Olha que absurdo. Que figura de linguagem é usada nos 3 últimos versos do poema? Nos 3 últimos versos. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Então, as 3 se juntaram e fundaram o grupo de estudos Celso Pedro Luft. Isso aqui, para mim, é o seguinte. Aqui eu tinha uma mulher, aqui eu tinha uma mulher, aqui tinha uma mulher. Cada uma com uma especialidade, uma escolha. Cada uma com uma característica específica. Uma queria falar de gênero, a outra queria falar de coletivo, a outra queria falar em declinação. E aí, de repente, as 3 se juntaram e formaram um grupo. Então, elas não tinham, aparentemente, nada que as atraía ou nada que pudesse uni-las. De repente, elas se juntaram e fundaram o grupo de estudos Celso Pedro Luft. Isso é uma ironia. A ironia parece muito com o paradoxo. O paradoxo tem outro nome que é chamado oxímoro. Viu que não dá para separar língua portuguesa de literatura brasileira? A literatura trabalha figura de linguagem. Aqui pediu qual figura de linguagem? Pá, ironia. Por quê? Eu vou conduzindo uma coisa com uma mulher, outra mulher, mulher ainda. De repente eu junto as 3 e formo um grupo. Então é uma ironia. Eu pego 3 isoladas e formo um grupo. É possível? É. Por que não pode ser paradoxo? É quando eu tenho várias ideias e elas juntas, elas criam uma contradição. Nome para sinônimo de paradoxo é oxímoro. Se você não sabe, tem vídeo no canal sobre isso aí. Resposta super fácil. Vamos ver o que deu. Olha lá, tá tudo escrito aqui, ó. Gênero, coletivo, ironia, tá vendo aqui, ó? Ah, mas você estudou antes de resolver. Eu li isso aqui, mas eu achei assim tão fácil que eu fiquei assim preocupado com o lance. A ironia. Olha esse lance aqui. Diferentemente do esperado pela banca elaboradora, que considerou o item A fácil e o B difícil, o desempenho dos candidatos mostrou que ambos foram difíceis. Olha a quantidade de 0. A quantidade de 0. Você já pensou? Olha que eu estou trabalhando, olha aqui. Olha aqui. Questão fácil. Não é uma questão difícil. Isso aqui é pedreira. Questão 2, né, aliás, a questão 3, a questão 2 e a questão 1, pedreira. Agora essa daqui que a gente está nela, que olha, 3, a questão 4, perto das outras, super fácil. Aí você vai ver aqui na banca, comentários gerais, desastre. A média está baixa. Por quê? Eu estou fazendo esse vídeo. Deixa eu falar o nome dele outra vez. Ele mandou aqui, ó. Ele se chama Peterson. Pelo visto, você estuda muito, cara. Eu já percebi o que você digita para mim no WhatsApp é muito bem escrito, muito bem redigido. Há uma lógica textual no seu texto, na sua produção. Então eu falo para você, Peterson. E falo para todos os outros Petersons que vão fazer esse concurso. Hoje em dia, nós encontramos várias faculdades que estão pescando alunos. Se você for lá na faculdade e fizer um vestibular assim, na redação você coloca assim, um passarinho gritou do ninho, piu, aí ele caiu e morreu. Acabou a história.
Você tira lá tipo 0,1 e passa. Mas pelo que eu percebi de Unicamp, é uma banca, não digo pesada, não digo sacana, não tem sacanagem nenhuma nessa banca. Inclusive eu errei aí. Lembra onde eu errei? Eu errei na prosopopeia ou personificação. Não confunda prosopopeia com onomatopeia. Então eu errei na prosopopeia, poderia ter perdido ponto ali. Mas pelo menos eu estava ali no meio da galera. Ah, mas o Carlão é professor. Não, eu li a vida inteira, estudei a vida inteira, então eu tenho a obrigação de pelo menos ter o domínio disso aí. Agora, a galera tirar 0, então, queridos do canal, estou sendo muito sincero, leia, estude. Não adianta se matar de estudar, não adianta sair comprando cursos na internet, gastando dinheiro. Eles te dão garantia de 1 semana, né, para devolução do dinheiro. Mas o bicho pega depois dessa semana. Passou o prazo, né, para devolução do dinheiro, tem gente pagando 12 parcelas de não sei quanto, sem entender por quê. Ele é um volume de informações, né, que você não está preparado, que nós não estamos preparados para receber. Por exemplo, eu não posso comprar um curso de física para tentar um vestibular daqui a 2 meses. Eu não saco nada de física. E em 2 meses, se eu aprender física, cara, eu vou ser um gênio. Eu posso ir para a NASA, eu posso ir para Marte. Se eu aprender física em 2 meses, um curso comprado na internet, especialmente esses da Hotmart, cara, eu sou um gênio. Então, cara, olha isso, tirar 0, numa questão fácil. O nível do, que eu esqueci o nome dele outra vez, o nível do Peterson é muito bom. Pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele escreve, pelo jeito que ele estuda. Mas tem muita gente que precisa, né, reelaborar. Ontem eu estava conversando com ele, ele falou assim, eu não pude atender ao telefone porque eu estava no curso. O camarada já está estudando. Quer dizer que ele já vem se preparando. Aí entro eu contra o Peterson. Eu não estudei nada. E o concurso é mês que vem. Qual é a chance de passar vergonha entre mim e o Peterson? Total chance de, quando a prova chegar, eu abrir o caderno e deixar o caderno em branco. Ou chegar lá e escrever um monte de coisa que não tem nada a ver. Isso é passar vergonha. E o Peterson vai para a média ou vai ser aprovado. E eu vou passar vergonha e vou ter o prejuízo de ter pago alguma coisa que não me deu resultado. Então, essa questão aqui, olha, leia essa questão 4 10, 20, 30, 40 vezes. Leia. Se você não sabe o que é ironia, procure saber. Se você não consegue, se você não sabe o que é gênero, a diferença entre gênero e sexo, procure saber. Não sabe o que é coletivo, procure saber. Não sabe o que é declinar, voltar atrás, procure saber. O que não dá é para você pegar isso aqui, falar que é difícil e comprar curso. Estou falando demais já, né? Então, questão 4, fácil. E aqui o pau quebra. Comentários gerais, a banca é obrigada a botar um desempenho desse aí. Agora vamos para a questão 5. Irmão, eu vou ter que picar esse vídeo. Questão 5 e as outras questões eu vou fazer em outro vídeo por 2 motivos. Primeiro, porque está chovendo muito, olha. Já está tarde e a edição demora demais. E o segundo motivo é esse, olha. O vídeo já está aqui, olha, com 53 minutos. Então não dá. Meu processador não roda muita coisa assim, tá? E eu vou deixar aqui com vocês a minha plataforma no Passeio Direto, o meu perfil do Passeio Direto, para você acompanhar o material que eu lanço. Olha, aqui eu estou colocando como produtor, né? Você vai ter tudo isso aí, muita coisa para baixar, mas muita coisa para estudar. 252 materiais por enquanto. E esse aqui é o meu lance no Instagram. Não sei porque que tá pequenininho assim, não sei mexer, mas é isso aí. Bacana? Então fica aí o pedido para o próximo vídeo que eu vou fazer nesses próximos dias. E olha esse arquivo aqui, dá uma sacada. Baixa isso daqui, ó, para você estudar
São 100 questões misturadas de gramática. Quer ver? Olha, 100 questões. Completo. Olha aí, 100 questões, tudo misturado e o gabarito ao final. Baixe-se para você estudar. Olha, quer ver? Ó, tudo resolvidinho, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. Fica com Deus. Valeu!